A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de abril, vamos ler 1 Reis 3, 4 e 5. 1 Reis capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ao meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não. O que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não. O morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram, diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não. Seu filho está morto, e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis capítulo 4. Os oficiais e governadores, de Salomão.
E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote; Elioref e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Alude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Beur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Ben-Zede, em Arubote; Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafotidor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher; Paná, filho de Alude, em Tanaque e em Megido, e em toda a Bet-Sean, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jocmeão, Ben-Geder, em Ramote-Gileade e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, em Naftali. Ele se casou com Bazemate, filha de Salomão; Paná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia; eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava a todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifis até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra, e 12.000 cavalos. Todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Itã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. 1 Reis capítulo 5. Aliança com o rei de Tiro. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão,
Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai, Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. O material para o templo. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas, até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la. E, em troca, fornecerás alimento para a minha corte. Assim Hirão se tornou o fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava, e Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Até amanhã, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo da nossa leitura. Fique com Deus. Deus te abençoe.